no Brasil dois modelos de estrutura agrária. A estrutura europeia, da agricultura familiar, Sim. E a estrutura da grande propriedade modernizada que predomina nos Estados Unidos. Né? Sim. Como é que convivem esses dois modelos? Olha, eu acredito que determinado tipo de produção ou de agricultura, ela ainda tem que ser em grande, não monocultura. A monocultura, ela é perversa em todo sentido. Teria que ser, hoje, por exemplo, o próprio eucalipto. Pequenas áreas plantadas de eucalipto, eu acho que são necessárias, até para o consumo de madeira e tudo. De lenha e Mas, madeira, né? sim, o que não pode é alguém ficar defendendo que a agricultura familiar ela tem que concorrer com esse modelo de agricultura de grande extensão, o tipo plantation, que é o primeiro modelo no Brasil. Então, vou mudar a pergunta. Eles podem conviver juntos, sem problemas, num tamanho do Brasil continental como o nosso? Mas é um problema também. Eu acho que o latifúndio, até essa expressão latifúndio, ela é do Estatuto da Terra. É uma lei que está em vigor, mas a Constituição de 88, ela não adotou essa forma de classificação. Ela fala em pequena, média e propriedade produtiva. Claro. Mas nós temos que ter atenção ao seguinte, que mesmo a propriedade produtiva, muitas vezes ela pode não cumprir a função social. É o caso da plantação de cana, por exemplo, na região de Ribeirão Preto. Tem plantação de cana quase dentro d'água. Então, os cursos d'água, ele tem que ser protegido. Claro. Então, professor, o que nós pensamos, a convivência da agricultura familiar com o latifúndio, é o seguinte, o latifúndio é poder demais. Sabia que não tem limitação para a propriedade privada no Brasil? Sim. Tem propriedade no Brasil que é maior do que determinados estados. Isso é poder demais. Tem município que praticamente um proprietário, ele domina todo o comércio local, os empregos. Ele que, por ter uma força política muito grande, é quem influencia na política. Então, o MST, ele é totalmente contra, ele defende contra a existência de latifúndios, porque não interessa. Pelo contrário, se eu preciso de uma grande área, poderia ser trabalhado por famílias. Perfeito. Voltando à reforma agrária. Sim. Que reforma agrária? Olha, a reforma agrária que nós defendemos, e aí na linha do MST, é a reforma agrária como um direito difuso. O que é um direito difuso? É aquele que você não pode nem determinar quem seja o titular daquele direito. Por exemplo, no caso dos direitos individuais ou direitos coletivos. A reforma agrária ela não interessa só a população rural, ela interessa também a população urbana. Na melhoria da qualidade da alimentação, no controle dos recursos naturais, da agroecologia, resolver os problemas sociais para evitar esse êxodo rural. Olha, deixa eu ver, a questão, por exemplo, da monocultura hoje da cana. A quantidade de trabalhadores hoje que deslocam, por exemplo, da região como o norte de Minas, do Jequitinhonha, do Piauí e da Bahia, para ir para São Paulo, por exemplo, para colher a cana. Então, deixa as mulheres, ficam os idosos, as mulheres, as crianças, e os homens vão trabalhar, estão morrendo de exaustão. Será que essa é a sociedade que nós queremos construir? Sim. Então, nós temos que pensar isso também. Pois é, mas aí a reforma agrária é mais do que a luta pela terra. É muito mais, exatamente. O senhor respondeu melhor, me ajudou aqui. É muito mais do que a luta pela terra. É um direito difuso. Perfeito. Qual o modelo de estrutura agrária que o MST defende ou propõe? Olha, exatamente a agricultura familiar. Hoje a Via Campesina, que o MST faz parte, entende que uma propriedade até 200 hectares, ela é um tamanho de propriedade que convive bem aí dentro de um modelo social. Seria produtiva. Que seria produtiva. E seria socialmente aceitável. Socialmente aceitável, exatamente. Em Minas Gerais, 250 hectares é o que está estabelecido na lei para regularização das terras públicas, as chamadas terras devolutas. A Constituição do Estado de Minas Gerais permite até 250 hectares que seja regularizado e que a pessoa não seja um poceiro. Nós temos muito preconceito contra o poceiro no Brasil. Sim, claro. Né? Sempre cadê seu título? Claro. Então, que o Estado regularize. Porque estima-se que só em Minas tem mais de 11 milhões de hectares de terras devolutas, a maioria que estão na mão dos eucaliptadoras. E quem controla essas terras? Em Minas Gerais, uma autarquia, né, o Instituto de Terras, que é o ITER, tinha Rural Minas, que já fazia o levantamento dessas terras, porque as terras devolutas, elas existem, mas não estão demarcadas, então precisa de ações demarcatórias. Perfeito. O que impede se fazer a reforma agrária no Brasil? Uma elite extremamente conservadora, atrasada, porque quanto custa hoje a violência para o Brasil? Os problemas sociais existentes no Brasil, ele custa muito alto para o PIB. Quanto custam as penitenciárias?
Então, se as elites brasileiras, eu falo elites e até coloco um pé de página, né? Sim. Numa linha aí de Raimundo Faoro, chamados donos do poder. Uma elite atrasada que não deixou fazer reforma agrária no Brasil, não tem interesse que nós criemos condições para que realmente o Brasil seja uma grande nação. Então, é uma bancada ruralista. Nós temos, por exemplo, uma medida provisória de 2000, que praticamente criou alguns bloqueios da reforma agrária. Por exemplo, os índices de produtividade, eles são da década de 70. Até hoje não estão atualizados. Eu me lembro, por exemplo, meu pai, eu nasci na roça, e meu pai, uma vaca que dava 6 litros de leite, ele achava que a vaca dava leite demais. Hoje eu vejo meu irmão na mesma propriedade, tira 30 litros de leite. Então, você vê como que aumentou a produtividade, e sem falar em tecnologia de ponta. Claro. Hoje melhora-se muito. Então, acho que... Nós estamos no finalzinho do programa, Sim. Quais as maiores conquistas do MST na sua análise aqui no livro? Sujeitos históricos, pessoas capazes de assumir o seu próprio papel histórico e não ficar recebendo cesta básica de governo, mas saber que ele pode plantar, que ele pode ser um sujeito da sua própria história. O MST produz... Muitas pessoas perguntam, quanto que o MST produz de feijão, de milho? Fala assim, o MST produz gente. O MST tem mais de 1.500 escolas, tem universidade, tem mais de 100 cursos superiores hoje. Então, hoje, os agrônomos, os técnicos agrícolas, os professores, são todos integrantes do MST. Isso é que é melhor, está produzindo gente. Associações, cooperativas. Associações, cooperativas. No sul do país, as cooperativas avançadíssimas. Quais os novos desafios do MST na atualidade? Olha, eu acho que disseminar na sociedade essa consciência histórica de que nós vamos ter a melhor sociedade que nós fomos capazes de construir. Perfeito. Professora e advogada Delze, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, né? Cumprimentá-lo pelo livro, muito bem escrito, de um tema extremamente interessante. E o MST está aí para levantar a bandeira da luta pela terra, pela reforma agrária, pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento e pela inclusão social. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e um bom fim de semana.